O que tu acha que foi o ponto-chave que fez o PT, o bolsonarismo ou o Centrão terem dado certo? Foi figura carismática? Foi ao ponto das universidades? Foi o que exatamente? Não, no caso do bolsonarismo foi uma coisa muito diferente dos outros. A gente tem que fazer uma distinção. Como eu disse, essas forças políticas que a gente aponta e fala, o PT, PSDB, né, são forças políticas estruturadas. É interessante que a gente passe depois aquela thread para mostrar por que a direita não é estruturada. A direita não é estruturada. A crença de que ela é estruturada é um erro completo. Qualquer análise que parta da comparação direta entre esquerda e direita, entre direita e PSDB, antigo, todas as comparações que façam são comparações completamente equivocadas. Completamente equivocadas. Porque o fenômeno é outro. Então você me pergunta, o que fez o Bolsonaro existir e não sei o quê? O que fez, cara, foi isso aqui. Entendeu? Fica mais lindo. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente, e não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês, eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele, será completamente espectro cinzado. Com o celular, as pessoas conseguiram uma coisa, eles conseguiram contornar. E isso é algo muito importante, porque assim, isso diz respeito à materialidade da comunicação. Para você chegar a uma grande quantidade de pessoas, antes do advento da internet, das redes sociais, etc, etc, você tinha que falar o seu discurso através da televisão, que era o grande, e aí você se tornava... As pessoas famosas eram pessoas que apareciam na televisão, ok? Através dos jornais de grande circulação, Estadão, Folha, os jornais de peso, e através de rádios ou igrejas, que são exemplos de instituições orgânicas nas quais a comunicação flui e que, muito antigamente, antes do jornalismo, era onde as notícias circulavam nas igrejas. Era isso. Eram estas as formas de se chegar, de se fazer o seu discurso alcançar as pessoas. Eram esses os meios de comunicação. Televisão, jornais. Ora, o que é que fica claro aí? Estes meios são meios que somente uma pessoa de muito peso institucional pode alcançar. Uma pessoa anônima que resolva falar o que ela pensa não vai ser chamado para fazer um programa na televisão. Não vai ser entrevistado pelo Pedro Bial. Isso não vai acontecer. Esta pessoa não vai escrever diuturnamente no Estadão. Essas coisas simplesmente não acontecem. Não é assim. Então, há uma ligação muito forte entre televisão e grande capital, e peso institucional e tudo mais. O que aconteceu com a direita você tinha um discurso que pôde se espalhar e crescer de forma gigantesca porque a internet é de graça. Então, na medida em que qualquer pessoa, teoricamente, pode fazer um canal e esse canal pode atingir milhões... e isso vai depender simplesmente da sua habilidade de lidar com câmera e da sua constância, etc, etc, o jogo muda muito. Por que o jogo muda muito? Porque agora um monte de gente pode fazer vários canais, várias coisas que alcançam milhões e milhões e milhões de pessoas. Aumentou muito a competitividade. Então o discurso mudou completamente a lógica. É uma mudança de natureza qualitativa, não é simplesmente uma continuidade do que tinha antes, não é uma continuidade do que tinha antes. A internet é um novo mundo mesmo, e ela é um novo mundo por isso, porque há um poder imenso de democratização de qualquer discurso, o que não é necessariamente uma coisa boa, porque as loucuras, os delírios, as paranoias que vêm dos estratos mais baixos da psique humana também emergem a partir disso. Coisas terríveis acontecem neste processo, mas o processo favoreceu a direita. Então você tinha ali um discurso latente, esse discurso nunca encontraria um amparo institucional, porque ele não estava no status quo, então ele não chegaria, e ele chegou via internet. E se você olhar, a história inteira da direita brasileira é a história da internet. A história inteira da direita nova, da neodireita norte-americana é a história da internet. A história da neodireita europeia é a história da internet. A internet mudou completamente o jogo. Ela teve, num certo sentido,
algo parecido com o que foi o rádio nos anos 20, para a ascensão das ideologias fascistas e também do comunismo. Quando os comunistas estabeleceram os seus governos no leste europeu, isso se encontra no livro da Anne Applebaum, sobre a Cortina de Ferro. Uma das coisas que os comunistas mais faziam, ainda que eles estivessem minoritários, porque na época a estratégia delineada pelo Comintern era o seguinte, você tinha um partido comunista, você fazia uma aliança com vários partidos populares, de esquerda, partidos do operariado, etc. Você fazia um governo de coalizão nacional. E depois, com o background do Exército Vermelho, eles tomaram tudo, mataram os seus inimigos, tomaram a parada. Mas eles tinham um cuidado enorme para que eles controlassem o rádio. Quando eles conseguiam controlar o rádio, eles conseguiam controlar a propaganda. Porque o rádio... Hoje é a internet, só que ao contrário do rádio, não é algo controlável. Você não tem aqui a pessoa que segura, ou o rádio oficial, ou, sei lá, 5, 6, 10 empresas, conglomerados de... Não existe conglomerados não tem de dono, nada. simples assim. Então isso mudou tudo. E foi isso que fez o Bolsonaro. Isto mudou tudo. E aí daí veio o Bolsonaro. Tu chegou a acompanhar o período de ascensão do Bolsonaro? Porque assim, há alguns anos, há uns bons anos, quando algumas pessoas passaram a pipocar na internet e falar Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018, ninguém dava muita bola, né? Ninguém dava muita consideração, importância do tipo, são só um bando de gato pingado, maluco, que jamais vão dar palco realmente pro Bolsonaro, ele nunca teria nenhuma chance de ganhar. Eu confesso que assim, talvez por uma simples intuição de que havia chance daquilo realmente acontecer. Eu olhava para aquilo e eu pensava, eu não acho que é só possível, eu acho que é plausível que em algum momento o Bolsonaro realmente se torne presidente do país. Ou no mínimo, início eu não achava. Ele se candidatasse. Não, eu realmente achava. Eu achava que era possível. Não, só depois. E aí, eu não costumava, inclusive, comentar isso com as pessoas, porque eu sabia que eu passaria por louca, né? Que eu tava exagerando, criando algum tipo de pânico moral. Inclusive, eu também não tinha aquela visão típica da esquerda acerca do Bolsonaro, que se instalaria o caos contra as minorias, etc. Não era essa a minha perspectiva. Porém, eu pensava que ele seria um péssimo presidente e dito e feito. Mas, enfim. A questão é que eu já tinha essa intuição, mas você não tinha. Não. Como é que foi pra ti isso aí? Então, eu acompanho a ascensão do Bolsonaro desde sempre. Eu conheço o Bolsonaro há muito tempo. Muito antes dele ser presidente. Quando o Bolsonaro aparecia na antiguidade, na pré-história da direita brasileira, que a direita não tinha... Há quantos anos, mais ou menos? Uns 15 há anos? 15 anos. Mais de 15 anos. Uhum. Antes da Luciana Gimenez, antes de tudo. Bolsonaro era basicamente o seguinte, ele era uma figura dos militares, que ele falava de 64, e uns gato pingados tinham simpatia por ele. E ele tinha lá o voto dele, dos militares. Era isso. Havia uma coisa assim, esse cara é de direita. Ok, a gente não tem quase ninguém. Uma certa simpatia básica, mas na época ele não tinha entrado no radar de ninguém. Ele começa a entrar no radar quando tem aquelas polêmicas com a Gimenez, com a Maria do Rosário. Aquilo ali, quando ele começa a polemizar, e aí vão surgindo algumas páginas de zoação de Bolsonaro, começa a ver uma coisa, Bolsonaro e Bolsonaro. Por quê? Porque a direita, até hoje, ela é muito carente de representação, mas na época ela era muito mais carente de representação, porque realmente ela não tinha representação. Bolsonaro consegue a notoriedade que ele consegue porque ele falava as coisas. Isso também é outra diferença que vocês estão nos assistindo. Tentem colocar isso no coração de vocês. É difícil para... Vocês precisam ser imaginativos para vocês entenderem o que eu estou falando. A ideia de você ouvir uma pessoa que falasse alguma coisa de direita, na época que a direita era pequena, causava um calor no coração. Porque, imagina o seguinte... Era água no deserto, né? Exato. Você estava sozinho. Ninguém compartilhava das suas referências, ninguém fazia o seu discurso, todo mundo achava que o que você estava falando era uma coisa feia. E eu tô falando das pessoas assim, a média, o brasileiro médio há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ele era mais de esquerda do que é hoje. Muito mais. Porque ele não era de esquerda, o cara é de esquerda. Não era isso. É que a posição do espectro político dele era uma posição inarticulada. Ele não tinha uma articulação. Ele não gostava da esquerda, ok. Mas ele não realmente, eu não gosto da esquerda. Isso sempre teve, os caras que não gostavam do Lula,
do PT, principalmente aqui no Sul e Sudeste. A galera do PSDB, a galera que votava no Serra, a galera Sim. que achava o Lula um sindicalista, um vagabundo. Esse tipo de sentimentos existiu. E também sempre existiu, menos ainda, mais minoritariamente, as pessoas que eram nostálgicas da ditadura, geralmente gente velha, que havia vivido da época do regime, que de alguma maneira era nostálgico da ditadura. Essas coisas existiam. Mas isso era muito pouco articulado, isso era muito frágil. Esse sentimento... Tá, o PSDB conseguia capilarizar com isso, conseguia ter os seus votos com isso, mas o PSDB não fazia um discurso enfático como a direita popular que surgiu começou a fazer. Então, quando o Bolsonaro começava a falar aquelas coisas e ele entrava em polêmicas que ninguém entrava, que um cara do PSDB nunca entraria, que um cara de centro nunca entraria, e quando ele falava daquele jeito, tão explicitamente conservador, isso gerava uma ressonância. Isso fez o track record dele. Isso fez com que ele ascendesse como ele ascendeu. Parece mais uma atitude de não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Quem não tem cão, caça com gato no desespero. Não porque essa atitude pressupõe crítica. Pressupõe que você olha o cara e você faz uma análise crítica e daí, bom... É o que tem, né? Não era foi assim. isso? Não. Era entusiasmo. Esse cara falou o que eu penso. Porra, esse cara falou o que eu penso. Esse cara falou e só ele falou. Ele teve coragem de falar o que eu penso. Isso era muito poderoso. E isso foi muito poderoso. E fez ele ascender demais. É o que a Glenda sente quando ouve o Renan falar. Ele fala que eu penso. Não. Então. Na verdade, esse é o tipo de coisa que eu escuto com uma relativa frequência também. De, você fala o que eu gostaria de falar, mas eu não sabia articular bem, eu não desenvolvia, não tinha essa clareza, eu não tinha os mesmos argumentos, eu não tinha coragem de fazer a mesma coisa. Então isso acontece mesmo. Bolsonaro fez isso. E ele fez isso numa época que praticamente só ele fazia. Muito pouca gente fazia. E sempre que tinha um negocinho que fazia, tipo o Aécio na campanha contra Dilma em 14. As pessoas deliraram com o Aécio. O Olavo falou que o Aécio devia ser presidente do Brasil. A direita abraçou Aécio Neves, porque ele fez uma campanha um pouco mais agressiva do que era de praxe do PSDB. Quando o Índio da Costa, não sei se vocês vão lembrar do Índio da Costa. Quando o Índio da Costa fazia um discurso mais, acho que o Índio da Costa citou o Foro de São Paulo, nossa, a galera gozou. Foi assim um orgasmo coletivo da direita brasileira. O Foro! Vamos! Vamos assinar Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente, e não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês, eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele, será completamente espectro cinzado.